A nova fase do Pronamp começou esta semana. A linha de crédito voltada às micro e pequenas empresas oferece juros mais baixos e prazos maiores para começar a pagar. Mas como esses empréstimos podem ser feitos e como esse dinheiro pode ser usado? Quem responde a essas e outras perguntas é o vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil, Carlos Mota. O banco é um dos principais financiadores do Pronamp. Carlos Mota também conta as novidades dessa segunda fase do programa, explica as regras para fazer parte dele e adianta quanto o banco deve emprestar nessa nova rodada. Acompanhe a entrevista. Boa noite, vice-presidente. Boa noite, Luciana. Boa noite, Mariana. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-lo aqui na Voz do Brasil. O Banco do Brasil é uma das principais instituições financeiras que estão disponibilizando recursos para micro e pequenas empresas por meio deste programa, o Pronamp. Nas primeiras 24 horas, o banco alcançou um desembolso recorde nessas operações. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Foi um dia muito positivo para todos nós, acredito que para a economia brasileira. Dia 25 de julho, então, segunda-feira, primeiro dia do Pronamp, o Banco do Brasil distribuiu 2,5 bilhões de recursos do Pronamp para a micro e pequena empresa brasileira, alcançando 23 mil clientes. Isso traz muito da nossa marca, da nossa vocação de um banco que é voltado para a micro e pequena empresa brasileira. Agora, é uma nova fase do Pronamp, né? Quais são as novidades que essa nova fase traz? Mariana, essa nova fase traz boas novidades, todas muito convidativas para a micro e pequena empresa brasileira. Primeira, inovação. Nas edições anteriores, a microempresa levava uma carta física para as agências dos bancos e agora a microempresa ela faz o ECAC, que é um sistema digital que liga o empresário brasileiro com a Receita Federal e os bancos. Com esse ECAC, tem o faturamento da empresa até 4,8 milhões de reais no ano de 2021. Isso é extremamente fácil para a empresa hoje. Nós colocamos, inclusive, um editorial, caso a empresa precise, no nosso site bb.com.br/Pronamp. Essa é uma facilidade. A outra, como inovação, Mariana, é a isenção do IOF. A isenção do IOF faz todo sentido hoje e barateia bastante a linha para toda e qualquer empresa brasileira. Vice-presidente, as empresas não precisam ter bens como garantia para esses financiamentos, mas é natural, precisam seguir algumas regras para utilizar o recurso. Quais são essas regras? Sim, as empresas não precisam ter garantias reais, que são os bens. Tem o apoio do governo federal através do FGO, que de alguma forma facilita o acesso das micro e pequenas empresas ao Pronamp. Precisam ter 1 ano de constituição e faturar até 4 milhões e 800 ao longo de 2021. Isso está estampado no ECAC, que é aquele sistema da Receita Federal, onde o empresário dá acesso aos bancos para que eles consigam essa linha de crédito. E, por fim, somente o aval dos sócios para que ele possa fazer jus à linha. Pois é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse público que pode contratar empréstimos junto ao banco, né? E quais os canais de atendimento que eles têm? Olha, os clientes do Banco do Brasil, eles podem tomar as linhas de crédito, contratar as linhas de crédito em diversos canais. Eles podem contratar através do nosso aplicativo, no nosso app, bastante bem avaliado pelos nossos clientes, pelo próprio site, na nossa web, bb.com.br, o nosso cliente pode contratar a linha e principalmente nas agências do Banco do Brasil, que acabam predominando essa distribuição da linha, porque troca experiências com o nosso gerente, auxiliando eles aí nessas informações básicas. Então, os 3 canais estão disponíveis para o nosso cliente. E os clientes do banco estão sendo avisados sobre essas novas linhas de crédito ou eles devem procurar pessoalmente o banco? Eles recebem alguma comunicação? Como é que é isso? Recebem. Os clientes, eles são informados por todos os nossos canais digitais, de forma massificada. Agora, eu faço aqui, Luciano, um parêntese em relação ao sucesso nessa primeira oferta. No primeiro dia, 2,5 bilhões de reais, teve muito de uma abordagem ativa. Os nossos gerentes espalhados pelas 5 mil agências do banco no país
ligando e visitando os nossos clientes. Foram 230 mil empresas visitadas, seja presencialmente, seja por telefone. Essas visitas trouxeram informações e trouxeram essas 23 mil operações num primeiro dia. Então, essa abordagem, ela faz todo sentido e aproxima o Banco do Brasil da microempresa brasileira. Vocês já teriam aí um levantamento do perfil dessas empresas? Se são mais micro, pequenas? Qual seria esse perfil? A linha de crédito é destinada, Mariana, à microempresa brasileira, a micro e pequena empresa, que vai, como eu disse, até 4,8 milhões de reais. Mas tem uma novidade. Nesta edição do Pronamp, nós incluímos o MEI, o microempreendedor individual. Para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil tem, como um todo, 2 milhões e 800 mil clientes. Em toda a nossa carteira de clientes, empresas, nós temos 469 mil MEIs. E o MEI ele foi incluído nessa edição do Pronamp, que é um segmento extremamente importante para a economia brasileira. Falando de MEI, além do Pronamp que nós estamos oferecendo a todos os clientes, nós estamos com uma iniciativa também voltada para o MEI, que são 5 carretas que nós estamos intitulando Bebê para Elas. São 5 carretas percorrendo todo o país. Luciano, 900 municípios serão visitados pelas 5 carretas, chegando aos microempreendedores individuais, especialmente elas. Porque o brasileiro ele tem vocação para empreendedor, seja o empreendedor individual, seja a empreendedora individual. Então, com esses 900 municípios, a gente pretende alcançar, não só com crédito, mas com conhecimento, com noções de empreendedorismo, com educação financeira e principalmente aí, saúde e bem-estar para as mulheres empreendedoras. E essas carretas começam a rodar quando, vice-presidente? Já estão em curso, já visitamos mais de 300 municípios e vamos fechar o ano com 900 municípios. São 5 carretas percorrendo todas as 5 regiões do Brasil. Agora, voltando a falar um pouquinho do Pronamp, para a gente dar um pouco mais de robustez sobre esse assunto, vice-presidente, em quais situações o dinheiro vai poder ser utilizado? O dinheiro ele pode ser utilizado, primeiro ele é uma linha de capital de giro, então as empresas podem utilizar esse recurso que vai até 150 mil, que é o teto, como capital de giro. Pode pagar os funcionários, pode comprar mercadorias, pode fazer uma livre utilização enquanto capital de giro. Lembrando que no varejo brasileiro, essas empresas cuidam do varejo brasileiro, o segundo semestre ele tem mais necessidades. Tem o Dia dos Pais, tem a Black Friday, tem o Natal, tem uma série de datas marcantes onde a empresa precisa comprar mercadorias, pagar 13º dos seus funcionários. Isso tudo faz todo sentido para o Pronamp. O Pronamp aí como uma assistência importante para o empresário. Nós estamos conversando aqui na Voz do Brasil com o vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil, Carlos Mota. Vice-presidente, o Pronamp oferece juros mais baixos e prazos maiores para começar a pagar. Como é que são as condições na prática de pagamento desses empréstimos? Essa linha de crédito traz consigo um benefício muito grande. Para as micro e pequenas empresas brasileiras, a oferta é de uma linha de crédito que vai até 150 mil, como eu falei, 30% do faturamento, 48 meses para pagar, sendo 11 de carência. Então, como capital de giro, não há outro paralelo no mercado financeiro. 48 meses de pagamento, dentro dos 48, 11 de carência. Faz todo sentido. O empresário toma hoje o recurso e não precisa se preocupar com a amortização ainda em 2022. Agora, vice-presidente, o Pronamp, ele é uma espécie aí de legado das medidas tomadas lá na pandemia, né, para ajudar os empresários. Como é que foi a participação do Banco do Brasil no programa nesses 2 anos? Eu queria destacar não só a participação do banco no Pronamp, mas fazer um overview de como o banco vem atuando com as empresas. No Pronamp, desde março de 20, o Banco do Brasil fez nas 3 edições 15,2 bilhões de reais. Nas 3 primeiras edições do Pronamp, marcando aí uma parcela significativa na oferta dessa linha. Isso foi muito importante nesse momento mais sensível da pandemia e hoje, com essa 4ª edição, nós já fizemos 4,6 bilhões de reais
até agora, nessa edição do Pronamp. Mas eu queria deixar claro que o Banco do Brasil não atende só a micro e pequena empresa através do Pronamp. De março de 20 para cá, Luciano, o Banco do Brasil já colocou 218 bilhões de reais em todas as empresas brasileiras. Na nossa estimativa, esses 218 bilhões de reais, nós preservamos 3 milhões de empregos, porque foi no momento mais... Você acompanhou aí ao vivo a entrevista do vice-presidente de Negócios de Varejo do Banco do Brasil, Carlos Mota. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.